Oi, gente, meu nome é Vitória, eu sou voluntária aqui do Projeto Carinho e hoje a gente vai fazer o workshop de Natal, né? Em que eu vou ensinar vocês a fazer um cachepô, que é esse objeto aqui. E oi, Anne, eu tô aqui junto com a professora Anne Rose Perini. Bom, antes de começar o workshop mesmo, eu vou explicar um pouco o que é o Projeto Carinho. O projeto ele é uma ação extensionista da Faculdade de Design aqui da Uniriter, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E nós focamos em empoderar pessoas através dos fazeres manuais e também nós já fizemos workshops sobre noções de modelos de negócio. No nosso primeiro ano de projeto, nós ensinamos a fazer roupinhas de bebê, então a gente está sempre em volta dos modelos de negócio e do fazer manual mesmo. Então, hoje eu vou apresentar para vocês esse workshop, é o nosso primeiro workshop online. Eu espero que vocês gostem. Todos os materiais didáticos que aparecerem aqui, a gente vai disponibilizar no nosso site. Então, fiquem bem tranquilos que todo esse material vocês vão ter acesso. E a gente também disponibiliza o nosso e-mail para qualquer dúvida vocês enviarem para lá ou quiserem que a gente envie diretamente para vocês o material. Então, é bem tranquilo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides, mostrando o nosso plano de aula de hoje. Vou mostrar aqui. Compartilhar, não. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Bom, então aqui está a nossa oficina de Natal, cachepôs de crochê. O nosso cronograma de aula, então, hoje é a apresentação dos pontos básicos de crochê, que são o ponto corrente, o laço mágico, o ponto baixo e o ponto baixíssimo. Também retirada de dúvidas, demonstração da montagem do cachepô e ideias de produto de venda para o Natal. E outras sugestões de ideias de trabalhos em crochê. E também vamos dar uma noção assim de precificação do trabalho em crochê. Então vamos seguir aqui. Os materiais para essa aula, então, vai precisar do novelo de fio de malha, 2 novelos de barbante, uma agulha de crochê para fio de malha, e a numeração vai depender da espessura do fio, que eu vou mostrar um pouquinho ali adiante, e tesoura. Então, aqui os pontos básicos, aqui nessa apresentação eu coloquei como o passo a passo de cada ponto, e tudo isso estará disponível no nosso site. Encontrei estes resultados. O celular respondendo aqui. Eu vou colocar, então, aqui, vou pedir uma pausa para arrumar minha câmera para mostrar para vocês esses pontos, iniciando pelo corrente. Só um momento que eu vou ajeitar aqui a câmera. Então, gente, estou aqui, te peço desculpas pela demora. O meu fone não estava alcançando aqui esse outro lado da mesa, então eu vou mostrar para vocês quais materiais a gente vai usar. Então, eu vou usar esse fio de malha aqui. Ele não é tão elástico, né? Mas isso não tem problema. Pode ser qualquer um, qualquer marca de fio de malha. Esse fio ele não é grosso nem muito fino. Então, para ele, eu vou usar uma agulha número 9, mas dá para usar também uma agulha número 8. Mas eu gosto de trabalhar com agulhas mais grossas. Mas para fio de malha, normalmente a gente usa essas agulhinhas aqui, né, mais grossinhas, tipo uma 7, uma 8, uma 9, uma 10 também. Mas se você não tiver o fio de malha em casa ou não gostar de trabalhar com fio de malha, tu também pode trabalhar com um barbante. Só que aí tem que trabalhar com 2 barbantes ao mesmo tempo. E aí, quando eu uso esse barbante duplo, eu uso a agulha número 5, que é essa daqui. Que aí fica um ponto mais certinho. Tá. E é claro, vai precisar de tesoura. Pode ser qualquer uma, não tem muita regrinha. Então, agora eu vou ensinar para vocês o ponto corrente, que é o ponto básico, né, do crochê,
que dá a base para tudo e é bem simples de fazer. Então tá. Para fazer o crochê, você vai precisar... Deixa eu posicionar aqui. Você vai precisar posicionar a linha que vai para o infinito atrás da sua mão. Você vai segurar assim. Assim. Aqui, ó. Vai posicionar aqui a linha. A que vai para o novelo vai para cá. E a que é o início fica para a tua frente. Essa linha tu pode segurar assim ou pode colocar aqui, ó, passando o dedo indicador para segurar. Eu trabalho normalmente assim, tá? Então fica a agulha, a linha assim. E a agulha tu vai inserir entre a linha e o indicador, assim. E aí tu pode segurar como se fosse uma caneta, sabe? Ou também da forma que tu preferir, né? Às vezes eu seguro assim, né? Mas eu vou trabalhar aqui segurando como se fosse uma caneta. Para fazer a primeira laçada, eu vou puxar a agulha para cá, ó. Como se eu fosse puxar aqui, ó. Eu vou girar essa agulha e vou enganchar de cima para baixo, ó. Vai ficar enganchado aqui e vou puxar para frente. Assim eu tenho o primeiro passo para fazer o ponto corrente. Eu vou fazer novamente. Ó. Eu vou vir aqui por trás, ó, e vou puxar. Ó. Puxo para frente e trago essa agulha aqui, ó. Vai ficar como se fosse um ezinho na tua agulha. E agora, novamente, eu vou, ó, de cima e puxo aqui, ó. Vou na linha, de frente para trás e puxo. Só que agora eu vou passar essa laçada aqui por dentro desse ezinho inicial. Vou passar aqui. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto corrente. Assim, no início, quando a gente está aprendendo a fazer crochê, a gente tem que treinar esse ponto bastante vezes, muitas vezes, né? Até pegar o ritmo, não fazer tão apertadinho. E treinando para pegar o manejo da mão, para fazer o crochê. Então, aqui, ó, novamente vou mostrar. Vem aqui, ó, puxa. Vai ficar assim, esse movimento na agulha e vou passar por dentro. Ó, de cima para baixo. De cima para baixo. E aqui vocês têm o ponto corrente. Eu sugiro que vocês treinem bastante esse ponto, porque ele é o básico, né? Ó, de cima para cá. Tá, assim. Agora eu vou mostrar para vocês como se faz o ponto baixo, que ele é bem simples também e é bem fácil de fazer. Então aqui eu tenho, já vou deixar essa correntinha aqui, te amostra para o ponto baixo. Aqui eu tenho essa corrente, a última corrente, eu vou ignorar ela. Eu vou passar adiante. Eu vou vir para a penúltima corrente. E vou inserir a minha agulha dentro da casinha, que é esses furinhos que tem aqui. Se você notar aqui, ó, tem um furinho, aqui tem outro furinho. Eu vou colocar a agulha dentro desse furinho e vou laçar a linha. Como se eu fosse fazer outro ponto corrente, só que aqui, ó, eu venho por baixo e puxo por dentro dessa casinha. Eu vou ficar, então, com duas laçadas na agulha. E vou laçar novamente aqui, ó, na linha, ó. Vou vir aqui e passar por dentro. Aqui a gente tem nosso primeiro ponto alto, ponto baixo, perdão. Então, aqui, ó, eu vou inserir novamente na casinha. Ó, insiro. Puxo essa linha. Passo por dentro, fico com duas laçadas. Depois eu faço mais uma laçada e puxo por dentro dessas duas que estavam já ali. Deixa eu... Aqui. Ó, enfiei na casinha, puxo. Aí eu faço mais uma laçada e puxo por meio dessas duas. E assim até completar a amostra. Então, ó, insiro na casinha,
puxo de baixo para cima, passo por dentro da casa, fico com 2 laçadas, dou mais uma laçada e passo por dentro das 2. E assim por diante. O crochê, ele é treino também, então vocês têm que treinar todos os dias, assim, se vocês quiserem pegar o manejo do crochê e até para ficar mais rápido. Então, aqui a gente tem o ponto baixo, ele é bem bonitinho, ele fica como se fosse uns Vzinhos, sabe? E ele é bem simples de fazer, bem rápido. E é o ponto que eu usei nesse cachepô mesmo aqui, ó. Todo ele é com ponto baixo. Então, é bem simplesinho de fazer. E fica bem bonito. E os cachepôs, em geral, são feitos com esse ponto. Então, aqui, finalizando, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, insiro na casinha, puxo, laçada, e puxo por meio. E aqui a gente tem a nossa primeira amostra. Agora eu vou desmanchar isso aqui e vou mostrar o laço mágico, que ele é muito importante de fazer pelo seguinte, porque ele é o que dá o início do nosso cachepô, porque ele vai fazer essa voltinha aqui para começar a fazer a base. Então, para fazer o laço mágico, assim, ele é meio complicadinho, assim, no início para pegar, mas o que eu tenho, o que fez eu abrir, assim, meio a mente para começar a fazer ele, foi isso. Tu vai fazer um Ezinho aqui, ó, um E, ó. Vai pegar, vai fazer um E. Fiz um E, eu vou virar esse E, pegar aqui onde as linhas se encontram e vou virar. Virando, eu tenho como se fosse um A. E aqui eu tenho essa linha que vai na minha direção e aqui a linha que vai para o novelo. Eu vou pegar a agulha e vou inserir no meio, ó. E aqui a linha que vai para o novelo, ela fica aqui atrás da mão, ó. Então, eu vou pegar essa linha, essa agulha, e vou inserir aqui no meio. E vou puxar essa linha que vai ao infinito, que é o novelo, para frente, ó. Eu vou puxar ela e vai ficar assim. Aí eu vou segurar aqui com o dedão e com o indicador. Eu vou segurar esse, como se fosse esse primeiro Ezinho aqui, aquela primeira laçada do ponto corrente. E vou vir aqui e vou fazer uma correntinha, ó. Eu laço aqui e puxo. Aqui eu tenho, então, o meu primeiro ponto corrente, que ele vai estar à altura para a minha primeira fileira. Isso aqui é o laço mágico, porque a gente vai trabalhar com os pontos em volta dele para depois puxar e fechar e ficar assim. Agora, fazendo, vai ficar um pouco mais claro. Então, assim, eu vou fazer vários pontos baixos aqui. Ó, eu vou aqui, ó, insiro no meio. Em vez de eu pegar e fazer aqui, trabalhar com a ponto corrente, eu vou inserir aqui no meio a minha agulha. Eu vou puxar esse fio que vai para o novelo para frente. Vou fazer mais uma laçada, ó, eu venho aqui novamente, vou fazer mais uma laçada e vou puxar por entre os dois. E assim sucessivamente até formar o tamanho de base que eu quero. Eu vou fazer aqui 8 pontos baixos. Então aqui, ó, eu venho aqui, puxo para frente e faço um ponto baixo. E eu tenho, ó, tem que se atentar a um negócio. Tem que fazer o ponto em volta dessas duas linhas, não dá para fazer só em volta dessa, senão não dá certo. Então aqui, ó, eu venho no meio do laço mágico, puxo uma laçada, faço mais uma laçada, puxo. Aqui já estamos com 3. Ó, mais uma laçada, puxo. 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, notem que eu já mostrei como se faz os pontos baixos. E aí, para terminar, o lance do laço mágico é o seguinte: como a gente fez na volta desses 2 fios, a gente vai puxar esse aqui, ó, que dá para lugar nenhum, a gente vai puxar ele e vai fechar, formando como se fosse uma rosquinha. E essa é a base do nosso cachepô.
Ó. É claro, sobra bastante fio, mas isso a gente pode também guardar para juntar e fazer mais um novelo com essas sobras. Aí aqui, aí para finalizar isso, a gente vai usar o ponto baixo, o ponto baixíssimo, que é um ponto que ele finaliza, né? Eu usei aqui o ponto baixíssimo aqui, mas também ele é um ponto que une as partes, sabe? Então, para fazer esse ponto baixíssimo, é bem simples. A gente vai inserir a agulha nessas duas correntinhas aqui, no primeiro ponto baixo que a gente fez, a gente vai inserir a agulha, pegando as duas alcinhas do ponto. Ó, então, notem que eu vou ficar com a agulha aqui, com essa laçada final e com inserida na primeira casinha do ponto baixo feito, nesse laço mágico. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar a agulha, a linha de trás para frente e vou puxar passando por esse ponto. Puxei, vou puxar pelo último ponto feito. Esse é o ponto baixo. Eu vou mostrar mais uma vez para ficar mais claro. Ó, eu vou inserir aqui a agulha na primeira casinha de ponto baixo feito. Vou dar uma laçada, puxar essa laçada por dentro desse primeiro ponto baixo e passar por dentro da última laçada do ponto baixo feito. Aqui eu tenho a rosquinha, tá? Agora, esse é o passo inicial também do nosso cachepô. Então, eu vou mostrar para vocês, seguir tá aqui ensinando a fazer esse cachepô, que é o mesmo desse daqui, ó. Ele fica assim. Cachepôs são bem interessantes para cortar caneta, várias coisas. Então, tá. Agora, deixa eu até olhar aqui. O primeiro passo, então, é fazer essa rosquinha para fazer o cachepô. Deixa eu finalizar aqui, eu vou ver a apresentação. Compartilhar aplicativo de tela. Compartilhar aqui. Então, agora a gente vai começar a montagem do cachepô. Lembrando que aqui tem um material didático mostrando todos os pontos que eu ensinei. Ele tem aqui descrito passo a passo. E no site do Carinho a gente vai colocar esse material também. E caso vocês queiram ver vídeo, essa videoaula está sendo gravada. E no YouTube também tem todos esses pontos já disponíveis lá no nosso YouTube do projeto. No final do workshop eu mostro para vocês. Então, aqui é a montagem do cachepô. Vou mostrar. Deixa eu sair aqui. Vou voltar para a câmera. Tá. Bom. Então, o primeiro passo do cachepô, eu acabei mostrando aqui, já mostrando o ponto, o laço mágico e o ponto baixo, que é essa rodelinha que a gente acabou de fazer. Então, para transformar isso no cachepô, depois de feita essa primeira rodelinha, a gente vai fazer um ponto corrente. Ó, a gente vai fazer um ponto corrente. Para que serve esse ponto corrente? Ele tá à altura e o cachepô não ficar torto, tá? Porque às vezes a gente faz os cachepô meio caracol, tem até no nosso... Ai, eu fiz aqui com a linha que vai para mim. A gente faz meio caracol e até tem no nosso YouTube esse cachepô, ele fica tortinho, ele não fica regular, ele parece uma concha. Então aqui, para ficar retinho assim, tipo, todo na mesma altura, a gente tem que fazer esses pontos de altura. E a gente vai fazer isso no primeiro ponto baixo que a gente fez, tá?
Feito esse ponto corrente, a gente vai inserir novamente a nossa agulha no primeiro ponto baixo feito no laço mágico. A gente vai inserir aqui e vai fazer um ponto baixo. Só que para aumentar a base, notem que aqui tem uma fileira, aqui vai ter outra, a gente vai ter que fazer 2 pontos baixos por casinha, que são essas aqui, ó. Aqui notem que tem 2 alcinhas, 2 alcinhas, 2 alcinhas. Então a gente vai ter que fazer 2 pontos baixos em cada alcinha dessa, até ter o tamanho de base que a gente deseja para o nosso cachepô. Então, vou inserir aqui e vou fazer aqui o ponto baixo. Vou inserir aqui, ó, 2. Vou fazer em cada uma, que aí vai aumentando a base do trabalho. Aqui 2. Aqui, como a gente não quer fazer um cachepô muito grande, uma fileira dupla de ponto baixo já resolve, tá? Mas vocês podem trabalhar com quantas fileiras de base vocês quiserem, tá? O tamanho do cachepô é com vocês. Mas aqui esse cachepô é um tamanho legal para colocar lápis ou até fazer cestinha com doce para vender no Natal, que é essa ideia, né? E é bem rápido de fazer. É claro, no início ele é um pouco mais demorado, porque a gente está pegando aí no jeito, mas é um objeto de crochê bem fácil de fazer, bem rápido. Então, e não vai tanto material na precificação, vocês vão ver que não vai tanto material assim para fazer esse produto. Então, aqui 2. E já nota que tá ficando bem grandinha essa base aqui, ó. E o ponto baixo mesmo já vai variando. Aqui chegando quase no último. Feito. Então, aqui a gente chegou no último ponto baixíssimo que a gente fez na outra fileira. A gente vai vir no primeiro ponto baixo que a gente fez nessa fileira de pontos baixos duplos e vai inserir nossa agulha e fazer um ponto baixíssimo, ó. Insiro nessas 2 tirinhas aqui, ó. Inserir a agulha, lacei o fio que vai para o novelo, puxo por ela e puxo aqui. Fechei minha primeira fileirinha. Agora eu vou fazer mais um ponto corrente para tal altura. Mas esse tamanho de base aqui de crochê, de cachepô já tá ótimo. Vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Então a gente pode continuar. Mas agora, como a gente já obteve o tamanho de base que a gente queria, a gente vai fazer um ponto baixo por casinha. Só que aqui notem que nesse cachepô ele tem como se fosse uma linha divisória que vai dar estabilidade para o meu cachepô. Como que a gente vai fazer isso? Em vez de inserir a agulha nessas 2 alcinhas daqui do ponto, eu vou pegar só uma alcinha. E vou deixar como se fosse uma fileirinha de pontos para fora. Então, aqui, ó, fazendo, eu vou inserir a agulha, em vez de pegar as 2 alcinhas, eu vou pegar só uma. Laço, faço um ponto baixo. Notem que vai ficar essa daqui para fora. Vai estar um acabamento diferenciado e vai estar estabilidade para o cachepô. Porque se tu não fizer isso, ele vai ficar uma coisa meio ovalada, sabe? Vai ficar um ovinho. E aí não é legal, porque aí tu não consegue colocar lápis sem o cachepô ficar balançando para um lado e para o outro. E aqui, então, a gente vai fazer só um ponto baixo por casinha, porque a gente quer agora dar altura para esse cachepô. A gente quer fazer essa altura aqui para ele. Então, eu vou fazer aqui os pontos baixos, ó. Laço. Puxo para frente, dou mais uma laçada. Puxo. Insiro no ponto, laço, uma laçada por dentro das 2.
insiro no ponto, laço e aqui, ó. E ó, ela já vai se ajeitando aqui, criando a altura. Eu sugiro para vocês fazerem umas seis fileirinhas desse ponto, de pontos baixos, que aí fica uma altura bacana pro cachepô de vocês, ó. Vou devagar aqui para mostrar. É claro, existem outros pontos que vocês podem usar para fazer cachepôs. E tem esses pontos até no nosso YouTube, é só dar uma olhadinha lá, que vocês conseguem fazer bem variado. Mas assim, eu gosto do ponto baixo porque ele dá uma estabilidade, ele fica mais durinho e o teu produto não vai ficar tão molenga. Não importa se a linha tem mais ou menos elasticidade, ele fica bem estável assim para colocar as coisas. Se tu for usar um ponto que é mais alto, assim, como um ponto alto, um ponto altíssimo, um ponto rococó, ele vai ficar instável o cachepô de vocês. Aqui chegamos, fizemos mais uma fileirinha. Opa, caiu aqui. E aí, novamente, insira aqui e faça um ponto baixíssimo para fechar. Notem, olha só, fica a primeira fileirinha. E aí a gente faz mais 5 dessas, 5 ou 4, depende muito do que vocês querem. Essa linha eu tô achando ela bem grossa, então acho que mais umas 4 talvez já seja o suficiente. Então vou fazer aqui com vocês. E lembrando que como a gente está fazendo altura, é só um ponto baixo por casinha. Então vamos lá. Como é workshop, não tem como acelerar o vídeo para chegar no resultado final. Mas é bom que vocês vão vendo como é esses pontos baixos, como se dá. E esse é o nosso primeiro workshop também online, né? Normalmente a gente vai construindo junto com as pessoas que estão junto com a gente. Mas em função da pandemia estamos fazendo esse teste aí do workshop online. Então vamos aqui. E esse ponto aqui, essa noção do cachepô, vocês conseguem construir várias coisas. Primeiro que com a base vocês conseguem fazer tapetes, conseguem fazer jogo de jantar, sabe? Não é só, isso aqui faz só isso, sabe? Consegue aplicar em outras coisas. Aqui novamente, conseguem fazer em outras coisas. E o cachepô tá para fazer cestos maiores também, para ser caminha para gato, ou até cesto para roupa suja, então é bem versátil assim. Tá para fazer bastante coisa. Nota que ele já tá ficando bem grande, porque a linha realmente ela é mais grossinha. E esse novelo aqui, ele rende muitos cachepôs. Normalmente, quando eu compro esse daqui, ele rende uns 10, 11 cachepôs. Então, vale a pena comprar, porque é uma matéria-prima que rende bastante, dá para fazer bastante trabalho. Tá aqui. Acho que eu vou fazer só mais uma fileira, porque ele tá ficando bem grandinho já.
Aqui. Tá quase finalizando aqui o final. Mais um ponto baixo. E aqui, laçada. Aqui, então, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo para unir. E aí vai ficando costuradinho aqui, ó. Que até no vídeo nem dá pra ver muito, mas fica costuradinho. Aqui nesse daqui tá pra ver melhor. Fica essa união. Então, o ideal é que vocês coloquem o enfeite aqui. Eu acabei me passando e botei no lado, né? Mas o ideal é que seja atrás. Os erros acontecem. Então, aqui eu vou fazer mais uma corrente para tal altura e continuar. É só a nossa última fileirinha. Depois é só o acabamento, que eu vou ensinar para vocês como tá um acabamento para essa peça, não que seja obrigatório, mas depois do arremate, que é muito importante também para a peça não ficar fraquinha e não se desmanchar rápido. Estamos quase lá. E aqui, é claro, eu tô demorando mais para fazer ela, porque eu tô indo explicando, né? Mas é uma peça que faz super rápido depois que vocês pegam a prática. Então, vale a pena investir em fazer cachepôs. Então, aqui, ó, para fazer. Agora, essa foi a nossa última fileira. Então, a gente vai fazer normalmente, como fez em todas, a gente vai fazer um ponto baixo, baixíssimo. Passar aqui eu fiz. E agora, vocês podem escolher em deixar assim mesmo. Só que se vocês quiserem esse acabamento aqui, que é como se fosse uma trancinha em volta, vocês vão fazer vários pontos baixos. Mas como se antes o ponto baixo era só para unir essas partes, agora ele vai estar acabamento. Aqui a gente, inclusive, já tem nosso primeiro ponto baixo. Eu vou vir nesse ponto baixo aqui, e vou inserir a minha agulha. Vou laçar, passar por ela e passar pela última laçada. Assim eu vou criar esse cordãozinho. Então, novamente, ó. Insiro aqui, puxo uma laçada, puxo por aqui. Eu vou fazer uma sucessão de pontos baixos, baixíssimos aqui, que vai formando essa laçadinha. Então, ó, insiro no ponto baixo, puxo a linha, fico com duas, passo essa linha por dentro da última laçada. É como se eu vou laçar uma linha aqui, eu vou passar direto por essas duas. Eu não vou dar laçadas no meio do caminho, ó. Vou passar direto. Tem outros pontos de acabamento também, mas esse aqui é o mais simples. Mas lá no nosso YouTube vocês podem ver que vai ter outros pontos de acabamento. Então, ó, puxo, passo por aqui dentro, puxo, laço, laço aqui. Vai ficando bem retinho, vocês veem. E faço isso até completar. Aqui. Ó, e cheguei aqui no primeiro. Agora eu vou cortar o meu fio. Ó, cortei, vou deixar mais ou menos um palmo. Um palmo. Vou puxar aqui, ó. Tá aqui a agulha, né? Como se fosse fazer outro ponto.
eu vou puxar essa agulha aqui para frente, essa linha aqui para frente. E vou dar uma puxadinha. Ó. Só que aí eu não posso deixar o meu trabalho assim, né? Que vai ou só tocar aqui para dentro e esquecer, porque senão vai ficar fraco. Eu posso pegar uma agulha menor, normalmente é isso que eu faço. Ah, aqui é maior. Posso pegar uma agulha mais fina, colocar aqui dentro e puxar de qualquer ladinho aqui, ó. Saiu aqui. Puxar essa agulha, essa linha para aqui para dentro. Ó. Que ela desaparece. Mas eu também não posso simplesmente fazer isso, senão vai ficar muito fraco o meu trabalho. Então vocês podem ir escondendo, e aqui não tem muita regra. Tipo, é só ir escondendo por dentro desses fios. Vocês podem usar com a mão mesmo ou com uma agulha mais fina. Eu prefiro usar com a agulha mais fina. Então eu vou pegando aqui, ó, insiro em qualquer fio que tiver, que claro, não vai prejudicar aqui. Eu, ó, coloquei aqui, puxo aqui a linha e vou escondendo entre esses fios, que assim ela vai ficar mais forte o trabalho e não vai se desmanchar. Ó, eu vou escondendo. Opa. Não é nada muito complicado de fazer. Quando eu faço bolsa, eu faço encontrar com algum outro fio que tenha uma mudança de cor e tal, e dou nó. Mas como porque a bolsa leva peso, né? Ela pode se desmanchar. Mas aqui, como ela vai, sei lá, acomodar lápis ou colocar só bombom aqui para fazer uma lembrancinha de Natal, não precisa também esconder ela por muito tempo. Então eu vou aqui, eu vou cortar. Cuidado para não cortar nenhum ponto. Vou cortar essa linha. E essa daqui, o finalzinho do laço mágico, eu só corto, não preciso esconder. Porque como ela já esteve, os pontos foram feitos em volta dela, já estão dando uma estabilidade. Então eu só corto aqui. E tá feito o cachepô. Nota que ele fica mais estável, porque ele tem como se fosse esse círculozinho aqui. Então ele fica bem direitinho. Esse ponto tá aqui, tá pronto. E aí vocês podem decorar ele como vocês quiserem. Vocês podem usar ele assim, cruzinho, para decoração. Mas é claro que pro Natal a gente pode colocar um lacinho aqui. Esse daqui eu vou fazer para fazer cestinha surpresa. Então eu coloquei esses lacinhos aqui. É claro que todo material decorativo que vocês usarem, vocês têm que colocar isso no produto final de vocês, mas isso é mais para frente, eu acabo me passando. Então, esse é o cachepô. Vocês podem colocar para o Natal, para vender no Natal, vocês podem comprar bombom e colocar dentro, ou comprar, deixa eu pensar, acessórios para colocar e fazer cestinha, sabe? Porque é algo rápido de fazer, a matéria-prima, ela vale a pena, porque ela dura bastante, então é uma boa ideia para fazer uma renda para o Natal. Então, vou mostrar aqui algumas ideias de cachepô, de ideias em crochê, que tá para usar todos esses pontos que eu acabei de ensinar para vocês. Então, vou compartilhar aqui novamente nossos slides. Deixa eu ver, compartilhar arquivos. Aqui vou compartilhar. Então, aqui outras sugestões de ideias em trabalhos de crochê, coisas que a gente vê na internet que são bem fáceis de fazer. E todas podem ser feitas com esses pontos que eu acabei de ensinar para vocês. Então, aqui a gente pode fazer árvore de Natal usando o cachepô como base. A gente pode fazer decoração de mesa para colocar, sei lá, algumas coisas para ceia de Natal. Aqui, uma mini cestinha natalina, vocês podem comprar rapadura, comprar bombom, comprar
bolachinhas e colocar, e fica bem interessante de fazer para vender. Também cachepôs decorativos, cestos para roupas, kit para banheiro. Notem que isso tudo aqui, esse ponto aqui usado, é o ponto treliça, ele é super simples de fazer. Tem lá no YouTube do projeto também ensinando. E veja, é uma variação do ponto baixo que dá para fazer várias coisas diferentes e dá para inovar. Então aqui, kit para o banheiro, porta-trecos, porta-pincel. E aqui tapete. E aqui tá como porta-trecos, mas aqui é uma bolsa também feita. Dá para fazer toda em ponto baixo. Então agora a gente vai vir para a parte que às vezes gera mais dúvida entre o pessoal, né? Que é a precificação do trabalho, né? Então, aqui nós do Carinho criamos uma situação exemplo para ficar mais fácil, né? Então, vamos iniciar essa situação exemplo, que é a seguinte. A Edna, ela faz as mini cestinhas em cachepôs e as vende em sua cidade natal. Para fazer seus cachepôs, ela demora cerca de 30 minutos, que é desde a confecção do cachepô até montar essas cestinhas. Então, tudo isso leva 30 minutos para ela fazer. E além de gastar com fios de malha na confecção de seu artesanato, a Edna também tem despesas com a embalagem das cestas e com o transporte público da sua cidade quando ela sai para entregar seus produtos. Então, como a Edna deve precificar suas peças, suas cestas, né? Bom, para precificar, então, a gente tem que levar em conta o tempo trabalhado, o consumo de materiais, a embalagem, o transporte ou o frete da entrega, se vocês optarem em entregar pelo correio, ou talvez a gasolina, se vocês forem entregar por veículo próprio. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Aqui são alguns preços fantasia, obviamente, eu coloquei os números mais redondinhos para não dar tanta quebra. Mas supondo que o fio de malha é R$ 15, o fio de barbante é 12 e o fio dourado, que é aquele que eu até mostrei ali para decorar o cachepô com lacinho, é R$ 7. E a gente tem que saber também quanto que custa, quantos metros tem cada novelo desses que a gente for comprar. Qual é o rendimento da matéria-prima? Desculpa, eu estava vendo se estava aparecendo o slide mesmo. Então, aqui, ó, tem que saber o rendimento da matéria-prima e também o tempo de confecção desse cachepô e da montagem da cestinha, que aqui é 30 minutos. Mas também a gente tem outras, além do fio de malha que vai fazer o cachepô propriamente dito, a gente também tem os saquinhos decorativos para colocar esses cachepôs, tem a fita que vai fechar esse saco, esse saquinho de cachepô, e tem o saco de bombons, que vai colocar o que vai dentro desse cachepô, e tem mais o transporte que ela gasta. Então, tudo isso vai impactar o produto. Bom, então para a gente precificar o nosso cachepô, a gente tem que saber o rendimento das coisas e quanto custa cada metro que contém nesse novelo. Então, o fio de malha, por exemplo, ele tem 130 metros cada novelo e ele custa R$ 15. O fio de barbante, ele tem 260 metros no novelo e ele vai custar R$ 12. E o fio dourado, que tem 100 metros no seu novelo, ele vai custar R$ 7 esse novelo. Então, para saber o custo do metro, a gente vai dividir o preço pela metragem. Ou seja, se o meu fio de malha custa R$ 15 o novelo, eu vou dividir 15 pela metragem que tem esse novelo, que é 130. Então, 15, preço, dividido por 130, que é a metragem, que está 11 centavos. Mesmo que seja de valor bem abaixo, é só 11 centavos o metro do fio de malha, não vou botar na precificação, precisa colocar sim, porque cada centavo ele vale e vai impactar. Porque daqui a pouco tu vai usar 10 metros, já vai ir para um valor mais elevado, né? Então, aqui, o fio de barbante, a gente vai fazer a mesma coisa. O preço, que é R$ 12, dividido pela metragem, que é 260 metros. Então, 12 dividido por 260.
Mesma coisa com o fio dourado, R$7 dividido por 100, que é a metragem. E assim a gente vai fazer com tudo que tem assim no cachepô, o custo da matéria-prima, os saquinhos, por exemplo ali, os saquinhos decorativos, eu vou usar que vem com 100 unidades cada pacotinho, eu vou fazer tipo preço pela quantidade ali, ou preço pela metragem. Então vai ser 6, que é o preço do pacote de saquinhos, dividido por 100, que é a quantidade que vem nesse pacote. A fita, vão vir 100 fitas no pacote, que custa R$3, então eu vou dividir R$3 dividido por 100. O saco de bombons, que eu vou colocar os bombons dentro do cachepô, ele vem com 50 unidades e custa R$30. Então, logo eu vou dividir R$30 dividido por 50 unidades. Então, tudo isso vai impactar o preço final. Ter esses valores, né? E aqui a gente tem que saber, tá? Mas não é simplesmente pegar e somar tudo aquilo lá, tem tudo isso, não. A gente tem que ver o consumo, né? Então, o fio de malha para fazer um cachepô, se eu consigo fazer mais ou menos 10 cachepôs por fio de malha e cada novelo tem 130 metros, então eu deduzo que eu gasto 13 metros para fazer cada cachepô. Então, vou anotar ali. Eu gasto 13 metros para fazer esse cachepô. O fio dourado, eu gasto 15 centímetros, ou 0,15 metros para fazer ele. A embalagem eu uso uma unidade, a fita eu uso uma unidade, o bombom eu vou colocar 5 bombons em cada cachepô. Então, isso tudo vai impactar o preço e tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, para determinar o custo que eu vou ter com fio de malha, eu vou fazer o preço unitário versus consumo, ou seja, se o preço unitário do meu da metragem do fio de malha é 0,11 centavos o metro, eu vou fazer 11 centavos vezes o consumo, que é 13, ou seja, eu vou multiplicar 11 centavos vezes 13, que é o consumo ali do fio de malha. O fio dourado, a mesma coisa. Eu uso 15 centímetros, então vou multiplicar ali, ó. Se o preço do metro do fio fio dourado é 0,7 centavos, perdão, estou colocando vírgula em tudo. São 7 centavos, eu vou multiplicar 7 centavos vezes o meu consumo, que é 0,15. E aí a embalagem é a mesma coisa, eu vou multiplicar, então é uma embalagem, cada embalagem custa 6 centavos, eu vou multiplicar, e obviamente vai estar 6 centavos só. A fita, mesma coisa, é uma unidade, eu multiplico por 1 o custo. E o bombom eu vou usar 5 unidades, então eu vou multiplicar o valor da unidade, no caso o preço unitário, vezes o consumo, que são 5 bombons. E assim eu vou saber os valores finais desse consumo. Então, assim, a gente terá essa listinha aqui com os valores. Então, fio de malha, para fazer um cachepô, eu vou gastar R$1,40. O fio dourado, eu vou gastar 1 centavo. E eu tenho que botar mesmo assim na conta, porque cada centavo vale. A embalagem, mesma coisa, 6 centavos. A fita, 3 centavos. E o bombom, R$3. Então, o custo de material para fazer o cachepô, ele é bem baixo. Ele é R$4,53. Porém, não é só isso que vai definir a precificação do nosso trabalho, né? Não é só o custo de material. Por isso que muitas vezes a gente fica... Não é simplesmente aquelas pessoas chegarem na gente e falarem: ah, se eu te der o material, tu faz de graça para mim? Não tem como, porque a gente tem o valor da nossa hora de trabalho também, que deve ser levado em conta, né? Que é o mais importante até. Então a gente chega na questão que é: mas e o valor do meu tempo de trabalho, não é mesmo? Que é algo muito importante, né? A gente não trabalha de graça. Então é o seguinte: se a Edna ela demora 30 minutos para fazer seu cachepô e o valor da hora dela é R$20, aqui supondo um valor que tu queiras ganhar por mês, como que eu defino esse valor, né? Eu tenho que ver o quanto eu quero ganhar por mês. Ah, eu quero tirar R$1.000 por mês para vendendo crochê.
Então, eu vou trabalhar 20 dias por mês, então eu sei que eu vou ganhar R$ 50 por dia. E aí, tipo, eu quero que a minha hora vai valer tua hora, depende de quanto tempo tu vai trabalhar. Eu vou ganhar R$ 50 por dia, eu vou trabalhar 5 horas. Então, a tua hora vai valer 10. Aqui no caso, vamos supor que ela não quer ganhar só R$ 1.000, então a hora dela vai valer R$ 20. Para saber quanto que vai custar esse tempo de confecção do cachepô da Edna, levando em conta essa hora dela, eu vou fazer uma regra de 3. Aqui, é claro, é muito simples, né? Se uma hora é R$ 20, meia hora vai ser R$ 10. Mas se eu tenho um valor mais quebrado, 3 minutos, não sei, a gente vai fazer uma regra de 3, que é algo bem simples de fazer. Então, 60 minutos é igual a 20. 30 minutos vai ser igual a X. Eu vou multiplicar 30 vezes 20 e 60 vezes X. O 60 ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar 600 dividido por 60, que logo vai dar 10. Então, a regra de 3 é algo bem prático, assim. No início pode ser mais complicado, mas a gente vai treinando, a gente vai pegando o jeito. Daqui a pouco tá fazendo até de cabeça. Então, a gente vai ter uma lista de custos que a gente vai ter, né? Primeiro é o custo do material, que é R$ 4,53. Depois o custo da mão de obra, que é R$ 10. E o custo com transporte público, que é R$ 5,10. Ou seja, para fazer o meu cachepô vai custar R$ 19,65. E é claro que não vai ficar só por esse valor, a gente quer ter uma margem de lucro. Então, a gente pode selecionar um valor para multiplicar o nosso markup. Normalmente, quando eu faço minhas peças, eu multiplico por 1,5, mas vocês podem usar outros valores, pode ser até 2. E aí vai dar R$ 29,50 esse cachepô da Edna. É claro que conforme a gente vai criando, vai fazendo o crochê, a gente vai ficando mais rápido. Então, a hora de trabalho vai acabar saindo mais rápido, porque vocês vão fazer mais cachepôs. Mas aí, esse cachepô aqui, que é tipo aquele que eu já mostrei para vocês, vou mostrar novamente aqui. Esse aqui, o mini cestinha natalina, vocês podem vender até por R$ 30, sabe? E aí vocês têm uma boa margem de lucro e tal. Então, é isso. Aqui. Então, gente, o principal é lembrar de levar em consideração todos os custos na hora de precificar seus produtos e também valorizar a hora de trabalho de vocês, tá? Porque tudo que a gente faz é importante, a gente não pode se desvalorizar como artesã. Então, aqui eu vou mostrar as redes sociais do Carinho. Então, para ficar por dentro das nossas novidades, acesse nossas redes sociais. O Instagram está sempre cheio de dicas sobre artesanato, sobre datas festivas, além de algumas informações sobre a Covid-19, né, para a gente se manter protegido. No nosso Facebook também segue essa mesma lógica. E no nosso Pinterest vocês encontram várias ideias que a gente vai compilando ao longo do tempo para você fazer em casa usando materiais de desuso ou até ideias de artesanato. E para os nossos materiais didáticos, vocês podem acessar nosso site, né? Que é projetocarinho.wixsites.com, Projeto Carinho. Obrigada, né? Mas eu vou mostrar antes aqui, eu vou mostrar a interface assim, do nosso site. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver. Compartilhar arquivos, compartilhar aplicativo tela. Aqui é o nosso site, onde vocês têm acesso à nossa trajetória, sobre o que é o projeto. E também o nosso Instagram. Aqui a gente tem nossos materiais didáticos, costura e customização, materiais para workshop, grade de tamanho quando é nossas roupinhas de bebê. Também, se você trabalha com brechó, a gente tem um manual de brechó, nossos artigos. Aqui é nossos vídeos sobre a Covid-19, que ensina como fazer uma máscara.
Opa! E aqui também dicas de cursos online e o nosso contato. Se vocês quiserem falar por e-mail, é só mandar por aqui, por essa aqui, guia. Agora eu vou compartilhar aqui o nosso YouTube para vocês, né? Já que deu um tempinho. Deixa eu compartilhar aqui o YouTube. E aqui o nosso YouTube, aqui é a nossa playlist de crochê. A gente ainda tem alguns vídeos para postar. A gente ensina a fazer o cachepô aqui também. Então é bem tranquilo, assim, tem todos os passo a passos e também tem outros pontos aqui que não tem para ensinar. Aqui no nosso YouTube a gente ensina, a gente tem outras playlists aqui de artesanato. Então tem outros vídeos bem interessantes, de brincadeiras. Então é bem completinho. E aqui eu vou mostrar o nosso Instagram para vocês. Compartilhar. Aqui é o nosso Instagram, onde tem as datas comemorativas, nossos avisos, nossas novidades. Então é isso, pessoal. Vou aparecer. Então é isso. Compartilhar a câmera. Tá. Cancelar. Eu não acho que eu não vou conseguir aparecer novamente. Mas compartilhar aplicativo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só nos chamar. E esse material que a gente apresentou hoje vai estar disponível no nosso site logo, logo. Então é isso, pessoal. Beijos. Aqui a gente recebeu uma mensagem da Anne. Ela amou. Que bom, ficamos felizes. E então é isso, gente. Um bom final de ano. E espero que vocês tenham gostado das oficinas e fiquem ligados nas nossas redes sociais que sempre tem novidades. Beijos!